Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Exercícios espirituais preparatórios à consagração total conforme o método de São Luís Maria Grion de Montfort. 7º dia. 12 dias preliminares empregados em desapegar-se do espírito do mundo. Vinde, ó Espírito Santo, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda, mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Meditação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. A parábola do joio e do trigo. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. A explicação desse evangelho, nós vamos deixar... Jesus mesmo explica no evangelho, em outros versículos, né, a explicação. Ele fala: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus, que veio semear a palavra de Deus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos,
e eles tirarão de seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então é o próprio Jesus que explica, né? Fica muito claro que ele explicou que ele veio, semeou a palavra, ensinou, deixou tudo para a gente, né? Conhecê-lo, amá-lo, servi-lo. Mas veio o inimigo e semeou e conseguiu contaminar algumas pessoas. E aí, não que a palavra dele não seja boa, né? Na parábola que fala, o Senhor não semeou semente boa no seu campo? Por que cresceu o joio, se a semente era boa? Aí ele disse, o inimigo fez isso. O inimigo que veio e colocou o joio no meio do trigo. E aí na terra, né, que é a terra, existem os filhos de Deus que acolheram a palavra, que entenderam, acolheram no coração, obedeceram, fugiram, renunciaram tudo para viver esta palavra e conquistar o reino. E tem o joio. E no final dos tempos, os anjos vão separar os filhos de Deus dos filhos do demônio. E aí Jesus fala, os filhos do demônio serão lançados no fogo eterno, e haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, como a gente falou ontem do filme que eu vi que os jovens estavam lá, né, no inferno, comemorando, fazendo festa, felizes, o inimigo semeou essa mentira, né? Mas é mentira. Porque a verdade é que eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não acreditem nas mentiras do demônio. O inferno existe. Existe, está na palavra de Deus. Vamos ler a meditação do livrinho da Fraternidade Arca de Maria. Vida mundana e vida marial. Se a árvore da vida, que é Maria, for bem cultivada na nossa alma, pela fidelidade à prática da total consagração, dará fruto a seu tempo, e o fruto não é outro senão Jesus Cristo. A vida de Maria é norma para todos, conforme Santo Ambrósio. Os bens deste mundo são transitórios e enganadores. Quando os mundanos se voltam para as honras e as riquezas, mancham-se com uma multidão de pecados, trazendo-lhes perturbações, lágrimas e desilusões. O amor às exterioridades leva-nos à infelicidade durante a vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Então, o amor às coisas que passam nos levam à infelicidade. A felicidade só está em Deus. Deus, ele tem um rio, uma fonte de água viva que brota dele. E nessa fonte tem tudo, amor, felicidade. A felicidade só está em Deus. Não adianta a gente querer buscar felicidade em outro lugar que não existe. No mundo só tem desilusão. Se a gente se apega, se a gente pensa assim, não, eu vou ser feliz quando eu comprar meu carro. Aí vamos pensar, eu vou comprar meu carro, vai ser maravilhoso no dia que eu comprar o carro e tudo, mas depois eu vou ver que não tá faltando alguma coisa ainda. Ainda tá faltando alguma coisa. Aí eu invento outra coisa. Não, mas é porque tá faltando uma casa. Quando eu comprar a casa, eu vou ser feliz. Aí compra a casa. Continua infeliz. E compra isso, e compra aquilo. E fica famoso, né? Aí vamos pensar, mas é porque tá faltando, porque eu sou uma pessoa que não tenho amigos. Então eu vou fazer amigos, vou ser conhecido, vou ser popular, todo mundo vai gostar de mim, eu vou ser famoso.
aí eu vou ser feliz. Aí consegue isso, ser famoso. E continua infeliz. E, mas tá faltando alguma coisa, tem uma coisa errada comigo. Não tem lógica, eu já consegui tudo que eu queria. E não tô feliz, né? E o que tá acontecendo? É porque a felicidade não tá aqui na Terra. A felicidade não é aqui, a felicidade está em Deus. Ele é a fonte da felicidade. Não adianta procurar amor de ninguém. A gente tem que amar as pessoas em Deus e por Deus. E com o amor de Deus, porque o nosso amor é imperfeito. Se a gente desapega de todo... Quando a gente se desapega do mundo, das pessoas, e nos esvaziamos de tudo, e Deus vem habitar no nosso coração, Ele coloca o próprio amor dele no nosso coração, e a gente vai amar as pessoas com o amor dele, com o amor divino, com o mesmo amor que Ele ama as pessoas. Eu vou amar muito mais. Então não é que quando eu falo assim, a gente tem que amar somente a Deus. Nossa Senhora fala, pra gente, que o segredo da felicidade é ficar sozinho no mundo com Jesus. Isso não quer dizer que eu não vou amar as pessoas, eu vou amar muito mais. Por quê? Porque eu vou amar com o mesmo amor que Jesus ama aquela pessoa. Vamos dar um exemplo. Quando Nossa Senhora fala, o segredo da felicidade é estar sozinho no mundo com Jesus. Então, não existe mais seu filho. Ela está dizendo que é para eu esquecer do meu filho, que é para eu esquecer do meu esposo, que é para eu esquecer de todo mundo, da minha mãe, do meu pai. Não. É para você olhar para o seu pai, você olhar para a sua mãe, você olhar para o seu filho e ver nele a imagem de Deus. E amá-lo por Deus, porque Deus habita naquela pessoa. E ainda mais, você amar aquela pessoa com o amor que Deus tem por ela. Aí vamos pensar, o amor que você tem pelo seu filho é muito grande, muito grande. Mas o amor que Deus tem pelo seu filho é infinitamente maior. Muito maior. Deus nos ama com um amor que a gente não pode comparar, a gente não consegue raciocinar o tanto que Deus nos ama. Olha para a cruz. E aí você vai entender um pouco como Deus te ama. Olha para a cruz. E olha que Jesus derramou todo o sangue dele, que ele sofreu as piores dores da face da terra, tudo por você. Pensa que ele fez isso só por você. Não foi por todo mundo, foi por você. E não o Padre Paulo já falou isso, não é errado você pensar assim. Ele explica lá por quê, porque o amor de Deus é infinito, então ele morreu por todos, mas ele morreu só por um. Eu não sei explicar direito, mas ele explica assim. Pensa que ele morreu só por você. Imagina o tamanho do amor desse Deus, que fez tudo isso por você, que sofreu tudo isso por você, sabendo que você não iria corresponder a esse amor como ele, no mesmo nível dele. Que você iria, na verdade, ofender a ele. Que não ia entender esse amor, não ia acreditar que esse amor é tão grande assim. Que ia pecar, ia aceitar, ia cair nas tentações, ia passar para o lado do demônio, ia pecar. E mesmo assim ele morreu por você. Porque quando ele morreu, ele viu a sua vida do início ao fim. Então ele sabia que você ia ofender ele. Mesmo que hoje você está na graça de Deus, em algum momento você ofendeu, e ele sabia, e mesmo assim ele falou, mesmo assim eu morro por ela, por essa alma que vai me ofender, que vai fazer as piores coisas. Eu morri por essa alma, eu paguei o pecado dela, de todo mundo. Mesmo aquela alma que ele via que ia se perder, que no fim não ia aceitar ele de jeito nenhum, que ia para o inferno, que ia ser condenada, ele morreu por elas. E ele sofre as penas do inferno. A dor que essa pessoa sente lá no inferno, Jesus sente. Ele fala nas 24 horas da paixão. Que ele vive, ele sofre na alma dele as penas do inferno.
das pessoas, porque ele pagou por todo mundo. Ele vive o sofrimento de todo mundo na alma dele, porque a humanidade dele abraça a todas as humanidades, de todo mundo. Então ele nos ama com um amor que a gente não consegue nem entender. Então, se você pensa assim, que Jesus está pedindo para você desapegar das pessoas, desapegar do amor que você tem pelo seu filho, para amar o seu filho com o amor dele, ele tá querendo que você ame muito mais do que você ama hoje. E você vai amar todo mundo, porque Jesus ama todos. Ele não, mesmo a pessoa maltratando ele, humilhando, crucificando ele, ele ama. O bom ladrão que estava ao lado dele, que ele falou com o bom ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por que aquele ladrão estava lá crucificado? Porque ele tinha pecado, ele tinha cometido muitos crimes. Então Jesus tinha sentido na carne dele as penas daquele ladrão que estava lá do lado dele. E ele julgou ele. Ele ficou se sentindo ofendido e não amava aquele ladrão que estava lá do lado dele. Não, ele falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele perdoa a todos, ele ama com amor que a gente não consegue entender. A pessoa está lá, a pessoa que está do lado dele é a causadora dele estar na cruz. Ele era inocente, ele era puro, santo, e ele estava lá no lugar de várias pessoas que cometeram crimes horríveis, e ele estava lá amando o tempo todo. E tinha um exemplar do lado dele ali. Muitos ele não estava vendo lá na hora, né? A nossa alma, por exemplo, ele não via lá naquela hora o corpo da pessoa lá que estava ofendendo ele. Mas o ladrão estava lá do lado, ele estava olhando lá para ele. Que ele estava lá, que ele estava sofrendo por causa dele, e ele virou para ele e falou. O bom ladrão pediu perdão dos pecados e ele falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Perdoou na hora. Então esse amor dele é incompreensível para a gente. Então você vai amar as pessoas muito mais do que você ama hoje. E vai amar a todos. Vai amar todo mundo. Inclusive quem te faz alguma coisa mal. Te humilha, te maltrata, te trai, né? Enfim. O amor às exterioridades leva-nos à infelicidade durante a vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Somos o que amamos. Somos o que amamos. Então, se a gente ama as coisas do céu, a gente é do céu. Se a gente ama as coisas da terra, somos carnais. Devemos viver para Jesus e Maria, cultivando o que é eterno. Só assim agiremos inspirados na sabedoria celeste, procurando o amor de Nossa Senhora e a graça de nosso Senhor. Ao tornarmos-nos seus escravos de amor, estaremos esforçando-nos para desejarmos as coisas do alto, preocupando-nos unicamente com a honra e a dignidade de lhes pertencer. Que felicidade habitarmos no coração da Santíssima Virgem. Em seu coração imaculado receberemos sempre o socorro necessário e nos elevaremos a Deus. Devotando-nos a ela, deste modo, seremos levados a uma plena consagração de conversão, doação íntima, estima, veneração e amor, como nos exorta a Santa Igreja. Estreitemos os laços que nos unem à Mãezinha Celeste, pois se na ordem da natureza a Mãe contribui para o desenvolvimento do seu filho, na ordem sobrenatural, Maria Santíssima torna-se a imprescindível para que sejamos engendrados na vida da graça até que Cristo seja formado em nós. Sendo assim, é de sua vontade que nos afastemos de toda afeição desregrada, desejos humanos, apegos e egoísmos. Para crescermos espiritualmente, precisamos da graça santificante e da caridade que nos são dadas, aumentadas ou restituídas pelos sacramentos. A Santíssima Virgem, com o Espírito Santo, move-nos para recebê-los bem. Temos, portanto, que ser-lhes dóceis. Em cooperação com a ação materna da Virgem Maria, encontraremos a divina sabedoria que nos fará sentir doçura e paz, mesmo envoltos em desmedidos sofrimentos.
Enquanto muitos se deixam envolver pela vida ociosa, pelos bulícios e vaidades do mundo, nós, como servos de Jesus em Maria, nos ocuparemos na oração, no recolhimento e no cultivo de uma vida interior, à imitação de Nossa Senhora. Gente, nesse tempo de pandemia, a gente tem que estar mais em casa, trabalhando em casa, a gente pode encontrar felicidade e satisfação recolhidos em casa. Sair do mundo e procurar a felicidade que está em Deus. Esse é um momento muito bom para isso. Porque a gente está mais em casa por causa do Covid e tudo. É o momento de entrar em si, de se recolher e encontrar satisfação nisso. Tem uma riqueza muito grande para a gente estudar. Livro do Céu, Maria Valtorta, Bíblia, rezar, orações, conversar com Jesus. Tem tanta coisa que chega a faltar tempo para fazer tudo. E isso que é a felicidade. A felicidade não está em passear no shopping, ficar na rua, em festa. Não. A felicidade está em Deus. Só nele. Só nele. Enquanto muitos se deixam viver pela vida ociosa, isso aqui eu já li, necessitamos habitar na casa de Maria, no seu imaculado coração. Amando-a e honrando-a, efetivamente não nos preocuparemos só com o que há de exterior nesta devoção, mas sim evitaremos desagradar-lhe, praticando com entusiasmo tudo o que lhe apraz, doando o nosso corpo, a nossa alma e o que deles depende. A ela devemos nos dispor em total obediência, como convém a um verdadeiro devoto, atendendo fielmente ao que nos diz na Sagrada Escritura: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, comprometendo-nos a seguir os preceitos do Senhor, ditados no Santo Evangelho e proferidos pela Santa Madre Igreja. E também no Livro do Céu, que Jesus fala no Livro do Céu, são milhares de páginas, só ele falando com a Luísa. Então tem uma riqueza muito grande, muita coisa para aprender. Dirijamo-nos a Maria com toda a confiança. A nossa querida mãe está sempre atenta aos incessantes pedidos de socorro que lhe fazemos nas penas e necessidades. Maria está te esperando para te ajudar. É uma mãe, gente, é uma mãe maravilhosa. Com certeza, pode ter certeza absoluta que Maria quer muito te ajudar. Se você ainda está em dúvida, eu não sei como vou praticar essa devoção, eu estou com dúvida, eu acho que eu não vou conseguir, eu não entendi ainda como é essa devoção. Senta no colo da mãe, fecha seus olhos, imagina que você está com ela na sua frente e conversa com ela, abre seu coração e fala: mãe, eu não entendi. Eu não entendi o que é essa devoção, não sei como fazer isso, não sei como me desapegar. Abre seu coração para ela. É uma mãe maravilhosa. Imagina, igual ele falou aqui, se a mãe aqui da terra preocupa com o filho, com seu desenvolvimento, com tudo, com todas as necessidades, imagina a mãe sobrenatural, a nossa mãe do céu. Ela quer a gente muito feliz, ela quer que a gente encontre essa fonte de água viva que é Jesus, que é a felicidade que está em Deus. Ela quer nos mostrar esse caminho, quer nos levar até essa fonte. Então, não deixamos, vamos pegar na mão dela e pedir ajuda e socorro. Ela ajuda com certeza, pode ter certeza absoluta. Dirijamos a ela com toda a confiança. A nossa querida mãe está sempre atenta aos incessantes pedidos de socorro que lhes fazemos nas penas e necessidades. Por fim, conscientizemo-nos. Imitando a mãezinha do céu é que alcançaremos a feliz predestinação, pois com a prática das suas virtudes teremos a graça da bem-aventurança eterna. E outra coisa, assim, o São Luís fala muito assim, a gente imitar as atitudes de Maria, as virtudes. Então, às vezes a gente numa situação não sabe o que fazer, o que responder, qual a atitude tomar. E aí a gente pensa, como Maria faria? E se a gente ainda não consegue a resposta, peçamos a ela na oração. Tudo que a gente for fazer, tomar uma decisão na vida, entregar todos os nossos atos, mas quando for uma questão assim mais complexa, sempre em oração. Sempre orar e pedir a Deus discernimento, sabedoria para tomar todas as decisões da nossa vida. Jesus, quando foi, acho que foi no Evangelho de anteontem,
Jesus foi escolher os apóstolos e um dia antes ele passou a noite em oração. Então, aí o padre falando na homilia que o exemplo que Jesus nos deu com isso, de orar, pedir ao Pai sabedoria, discernimento para tomar as decisões. Sempre pedir na oração. E pedir para Nossa Senhora, como vamos nos consagrar a ela, pedir sempre: Mãe, me ajuda, eu não sei o que fazer nessa situação, não sei como agir. No meu casamento, no meu trabalho, com o filho, alguma coisa, qualquer coisa, tudo, conversar com ela. Oração. Senhora Dulcíssima, rompei em nós as cadeias que nos prendem ao espírito do mundo. Confessamos que, afastados de vós e de Jesus, só encontramos a amargura do inferno. Santíssima Virgem, queremos emendar-nos realmente, entregando-nos ao vosso serviço, experimentando a liberdade de ser o vosso escravo de amor. Amém. Maria Santíssima, fonte viva da graça, expulsai de nós todos os erros. Amém. Meditação do Livro do Céu. Jesus fala da obediência. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, estava dizendo ao meu amável Jesus: como é que esta virtude da obediência é tão impertinente e às vezes tão forte que chega a tornar-se caprichosa? E ele: sabe por que esta nobre senhora obediência é como você diz? Porque dá morte a todos os vícios. E naturalmente alguém que deve fazer sofrer a morte a outro deve ser forte, valente, e se não conseguir com isto, se serve das impertinências e dos caprichos. Se isto é necessário para matar o corpo, que é frágil, muito mais para dar morte aos vícios e às próprias paixões, que é tão difícil que muitas vezes, enquanto parecem mortos, começam a reviver de novo. Então, como a gente está falando de desapego das coisas do mundo, renúncia de si mesmo, matar esse homem carnal e renascer uma alma, um homem espiritual, aí Jesus vem nos ensinar como matar esses vícios, essas paixões, essa inclinação para o mal, esse fundo mal que nós temos, né, que veio do pecado original. A obediência. Ela é a Luísa chama ela de uma impertinência, uma forte, ela fala em vocês que ela é uma guerreira que vem com todas as armas para cima de você. E aí Jesus fala, ela é assim porque ela tem que dar morte aos vícios. E quem, por exemplo, vai matar uma pessoa, matar a carne, que é tão frágil, né? Se você quer matar para dar morte ao corpo, essa pessoa, para matar a outra, precisa ser forte e valente. E se é necessário isso para matar o corpo, que é tão frágil, os vícios é mais difícil de matar do que a própria carne. Os vícios e as próprias paixões, muitas vezes é tão difícil de matar que quando parece que está morto, começa a reviver. Então você pensa assim, vamos supor, eu consegui vencer um defeito que eu tinha. Eu tinha um defeito, vamos supor, de vaidade, de apego aos bens materiais. Eu era muito apegada com minhas coisas, com coisas, roupa, sapato, tudo que é bem material, que a gente tem, mulher principalmente, a gente tem tanta coisa e a gente é apegada. Aí eu consegui me desapegar disso. Aí volta naquela história do terço. Aí eu penso que eu tô desapegado, não me apego com mais nada. Aí meu terço some. Aí eu fico louca, desesperada, porque o terço sumiu. Aí é a paixão voltando. Aí vem a obediência para te massacrar. Para te massacrar e matar esses vícios. Aí, por exemplo, nesse caso do meu texto, um exemplo prático, poderia, por exemplo, meu esposo chegar para mim e falar assim, né? Meu texto foi encontrado, estava com ele, né? Ele me entregou, não me entregou ainda, tá com ele ainda. E aí, se ele falar para mim assim, Michele, doa esse texto para minha irmã. Aí
por obediência a ele, eu vou e dou o terço. Se eu fizer isso, eu vou estar matando a minha paixão por ele. E isso é difícil. Não é fácil, porque às vezes a gente se apega tanto com as coisas que você sofre por causa de besteira. Então essa dama obediência que Jesus chama, essa virtude, ela é às vezes impertinente e caprichosa. Eis porque esta diligente senhora está sempre em movimento e continuamente vigiando, e se vê que a alma põe a mínima dificuldade ao que lhe é mandado, então, temendo que algum vício possa começar a reviver em seu coração, lhe faz tanta guerra e não lhe dá paz até que a alma se prostra a seus pés e adora em silêncio o que ela quer. Eis porque é tão impertinente e quase caprichosa, como você disse. Então, a obediência, essa dama diligente, que ele chama a obediência de uma dama que fica te vigiando, como ela tem essa missão tão difícil, tão, né, de matar seus vícios, essas paixões que são tão difíceis de morrer, como ele diz, parece que morreu e daqui a pouco revive, ela fica te vigiando. E aí, quando ela percebe que você tem algum sentimento de apego querendo ressurgir, igual no caso dessa história do terço, Jesus, por exemplo, percebeu, se ele, o meu terço foi perdido, né? Vamos colocar uma situação bem prática para a gente entender. Eu me desapeguei de tudo, né? De tudo, eu falo para Jesus, Jesus, eu não me apego com mais nada dessa casa, que sumir aqui não tem problema, se eu perder minhas coisas não tem problema, eu vou fazer um limpa no meu guarda-roupa, eu vou doar minhas roupas que eu não estou usando, não me apego com mais nada. Pode levar tudo que o senhor quiser, se eu perder minha casa eu não vou me importar, vou continuar tranquila. Aí ele fala, tá bom, beleza, Michele. Vamos ver mesmo se você está desapegado. Vou fazer um teste. Aí ele coloca ele faz as circunstâncias, né? Ele é Deus, ele consegue usar as pessoas para fazer as coisas que ele quer. Então ele coloca faz meu marido pegar meu texto e esconder. Aí ele vai ficar prestando atenção no meu comportamento. Jesus vai ficar olhando. Vamos ver se ela desapegou mesmo. Ela falou que desapegou, vamos ver. Aí o terço some. Eu fiquei tranquila. Eu falei, Senhor, sumiu, deixa pra lá, né? Se achar outro, se não achar, eu compro outro, não tem problema não. Aí passou uns dias, eu acho que ele ainda ficou testando, né? Vamos ver se realmente ela desapegou. A obediência estava me vigiando. Aí, de vez em quando eu lembrava do texto, mas o texto, gente, onde eu coloquei? Mas não tem problema não. Na mesma hora eu ficava tranquila. Agora, se ele começasse a perceber um apego, se ele começasse a perceber na minha alma alguma perturbação por causa desse terço, aí ia vir a obediência para matar o vício. Aí que a obediência ia entrar. Aí Jesus ia perceber na minha alma que eu estava começando a ter um apego com um objeto, que seja esse texto bobo, né? É um objeto santo, mas assim, é uma coisa que não é para perder a paz por causa disso. Se ele visse qualquer sombra de apego, aí ele ia vir usar a obediência para matar esse apego. Aí ele ia me mostrar o texto e eu ia achar o texto, como eu achei da outra vez. Eu ia achar o texto e aí depois ele ia fazer meu marido falar para eu desfazer do texto. Ele poderia fazer isso. Estou usando um exemplo, mas é uma coisa que poderia acontecer. Aí a hora que eu achasse o texto, meu marido falava, Michele, eu achei o texto. Tem uma irmã minha que tá doida por um texto e ela amou esse texto seu. Dá esse texto para ela. E aí eu já tinha ficado perturbada, que eu estava feliz porque eu tinha achado o texto e ia ter que dar para minha cunhada. E aí eu ia matar essa paixão. Se eu fizesse, se a dama a obediência percebesse qualquer dificuldade nisso que meu marido me ordenou, temendo que algum vício podia começar a reviver no meu coração, algum vício, algum apego,
ela ia fazer guerra. Ela não ia me dar paz. E aí Jesus ia usar meu marido para fazer guerra contra mim por causa desse texto. Ele ia encher minha cabeça. Enquanto eu não desse o texto, não me prostrasse aos pés da obediência. Para fazer o que a obediência queria. E aí, nesse caso, eu não quero guerra com ninguém. Não quero guerra com obediência. Aí o que eu faço? Eu já obedeço antes que ela venha fazer essa guerra contra mim. Então, quando meu marido me fala alguma coisa, quando alguma pessoa que me é superior fala alguma coisa comigo, eu já obedeço prontamente. Eu não quero guerra com Jesus, porque ele fala que a obediência é ele mesmo. Vamos terminar de ler, eu acho que é nesse trecho aqui que ele fala. Assim, não há verdadeira paz sem obediência. E se parece que se goza de paz, é paz falsa. E digo parece, porque vai de acordo com as próprias paixões, mas jamais com as virtudes, e se acaba com arruinar-se, porque separando-se da obediência, se separam de mim, que fui o rei desta nobre virtude. Não há verdadeira paz se a gente está separado de Deus. E como ele é o rei da obediência, Jesus obedeceu até a morte de cruz, obedecendo ao Pai. A obediência colocou ele na cruz. Ele foi por obediência ao Pai. Então, se a gente está separado da obediência, a gente está separado de Jesus. Ele está falando isso. Porque separando-se da obediência, se separam de mim, que fui o rei desta nobre virtude. Além disso, a obediência mata a própria vontade. E a torrentes verte a divina. Então, se a gente quer receber o dom da divina vontade, quer viver na vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus, a obediência mata a nossa vontade humana. E a divina vem em torrentes. Que se pode dizer que a alma obediente não vive de sua vontade, senão da vontade divina. E se pode dar vida mais bela, mais santa que o viver na vontade de Deus? Na vontade de Deus, do mesmo Deus? Então, fazer a vontade de Deus, existe duas vontades, a sua e a de Deus. E aí Jesus está nos falando, obedecer é sacrificar a sua vontade para fazer a vontade de outra pessoa, que é a vontade de Deus. Porque Deus usa das pessoas para fazer a vontade dele, para nos santificar, para sacrificar, para nos matar nossos vícios, nossas paixões. Então a obediência é a chave da santidade. A obediência é a chave para receber, para a santidade. Jesus fala, desobediente se separa de Jesus. Não há santidade se eu estou separado de Deus. E quem trouxe o pecado para o mundo? A desobediência. Então Jesus abomina a desobediência. Porque foi por causa dela que o pecado entrou no mundo. O que Deus falou para Adão e Eva? Não comam dessa fruta. Não comam da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. O que Adão fez? Mas Eva foi lá e comeu, desobedeceu a Deus. O pecado entrou no mundo pela desobediência. Então a gente tem que ter horror à desobediência. Obedecer a todos. Quem fala isso é Nossa Senhora. Ontem eu estava... Porque assim, eu sempre pensava assim, eu vou obedecer meu marido, vou obedecer meus pais, vou obedecer o padre, vou obedecer a igreja. Aí ontem eu estava lendo Mística Cidade de Deus, anteontem eu acho. E aí Nossa Senhora obedecia a todos lá no templo. A todas as pessoas ela era obediente. Mas é porque ela era criança, né? Com 3 anos, e ela tinha as superioras dela lá. Mas trazendo para a nossa vida, por exemplo, vamos colocar na prática, eu sou mãe, esposa, tenho meus filhos, então eu devo obediência ao meu esposo, mas aos meus filhos eu tenho que ordenar, porque senão, né, a gente tem que ensinar o filho a ser obediente aos pais, existe essa ordem, né? Então eu tenho que ensinar o meu filho a me obedecer. É uma obediência a Deus que eu faço, de ensinar meu filho a me obedecer. Por isso, com as outras virtudes, mesmo com as mais sublimes, pode estar junto o amor próprio, mas com a obediência jamais. Então, esse amor próprio que Jesus fala para a gente desapegar, para a gente amar somente a Deus,
e desapegar de nós mesmos, se a obediência faz isso, faz a gente se desapegar desse amor por nós mesmos e amar somente a Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.